Eu tenho ouvido, né, nós temos a oportunidade, que isso se chama uma oportunidade das nossas atividades, a gente conhecer, né, muitas mulheres. A área da educação é uma área onde predomina ainda o gênero feminino. Então, nosso convívio diário são com muitas mulheres. E nesse dia a dia, né, e no meu dia a dia, nos meus desafios internos, eu também fui e sou confrontada a refletir sobre o papel da mulher em nosso tempo. O que está acontecendo, né? O que acontece que hoje a mulher ela tem mesmo diante de tantas conquistas, né? De tantos ganhos, e a gente pode até fazer uma retrospectiva na nossa história, né? Da forma como a mulher é vista, né? Dentro da sociedade, a influência negativa que foi posta sobre ela. A mulher tornou-se, desde o pecado, após a atitude, né, do pecado, ser adentrado no Éden, de ela fazer com que a desobediência, né, sobreviesse ali, através das atitudes de comer o fruto que não era o fruto que era conhecido como fruto proibido, aquele que não era permitido. Dali se instaurou uma inimizade entre o homem e a mulher. Um passou a querer disputar ali a sua posição. Foi ela que fez, começou a acusação, né? Foi ela que fez, foi ela que me fez pecar, e ali começou a haver um distanciamento desse projeto de Deus. O Senhor fez o homem e o colocou no jardim. Ele fez o homem e colocou ele no jardim, para que ele tomasse ali, fosse aquela pessoa, aquela figura, né, que iria tomar de conta, que iria ser o responsável para estar ali conduzindo aquele lugar, nomeando, inclusive recebeu a autoridade, né, de nomear, dar nome aos seres. E nós só damos nomes àquilo que nos pertence. E o Senhor entregou a Adão essa missão, entregou a ele esse ambiente, para que ele ali pudesse o quê? Crescer e com autoridade cuidar daquele lugar. Mas o homem estava se sentindo como? Sozinho. E Deus viu que não era bom, né? E ele, dentro do jardim, foi criada quem? A mulher. Em um ambiente seguro, em um ambiente onde havia um homem que tem ali a figura de autoridade. E dali em diante, né, a gente começa a desenhar esse cenário de que o homem veio primeiro, não para oprimir a mulher, não para desmerecê-la. Essa ordem não foi aleatória, mas essa ordem ela foi realmente escolhida por Deus para justamente o homem exercer o seu papel
que é o papel de sacerdote. E por que eu estou falando do homem e ainda não estou falando da mulher? Porque nós, mulheres, precisamos saber quais são esses papéis. Nós precisamos conhecer o papel do homem e o papel da mulher. E saber que, em Deus, nós somos transformadas, sim. Porque o mundo também nos transforma. Nós sofremos influência da sociedade. E os tempos e das culturas. E nessas relações de vivermos sobre essa influência, né, eu sou uma educadora. E como educadora, a gente sempre vai, né, procurando, dentro de uma pesquisa, dentro daquilo que a gente instiga a gente, do que nos incomoda, a gente quer saber. Mas isso porque é importante que nós tenhamos a consciência do que realmente está acontecendo. E isso me inquietou muito, a ponto de eu tirar um tempo, né, ao longo de uns meses, desde que eu comecei a observar o meu contexto feminino, alguns relatos, algumas atitudes, e algumas atitudes minhas, que eu também sofri essa influência. Eu sou de um lar cristão, né? Nasci num lar cristão, mas ainda assim eu me vi em muitos momentos, e não foram poucos, e meu esposo bem sabe, minha família bem sabe, que em muitos momentos eu fui desafiada a viver em submissão, em realmente saber qual era o meu papel como mulher, em não aceitar a viver sob a missão desse homem que o Senhor colocou primeiro. E não adianta, irmãs, a sociedade dizer diferente, por quê? Porque Deus fez assim. E em Deus nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus fez Adão antes e depois colocou ele no jardim para que ele colocasse o quê? Ordem. E nos fez dentro do jardim para sermos a alma desse lugar. O lugar que traz, a mulher, ela é aquela que traz a alegria do lar. Adão estava só. E quando a gente está só, a gente fica como? A gente não curte muito a solidão, não. Senão a gente ia querer viver o tempo todo sozinho. Não é bem assim, não. Às vezes a gente precisa, sim, né, um tempo, a gente ser mais recolhido, mas é algo muito pequeno e muito passageiro. Nós sempre temos a necessidade de quê? De relacionamento. E a mulher, ela veio com esse papel, de fazer com que houvesse relacionamento. E assim Deus nos fez. E Deus colocou essa mulher ali, não foi da mesma maneira como Adão, mas foi de uma maneira muito especial. Foi carne da sua carne, osso do seu osso, e ali lhe fez e lhe trouxe muita alegria. E, queridos, o pecado, ele realmente nos distancia do projeto de Deus, o projeto da criação. E como mulheres, a gente precisa conhecer as nossas bases,
conhecer aquilo que foi a primícia da criação. E a palavra de Deus diz que nós somos a coroa da sua criação. Então, nós somos mulheres do quê? O que é que nós somos? Mulheres virtuosas. Amém? Só que acontece que muitas mulheres, elas não se sentem assim. Tem um psicólogo, talvez vocês já tenham ouvido falar dele, o Freud. Ele fez algumas definições também, né? Ele definiu a mulher a partir do homem como padrão, né? O homem, ele é uma norma e uma referência da sua espécie. E ele associava a figura feminina como passividade, ao instinto, ao desejo, ao prazer, né? As coisas mais efêmeras. Ele associava a figura masculina como aquela ideal, a razão, né? É a sublimação, é a moralidade, é a saúde mental, a saúde plena. E ele também foi um estudioso, né? Uma pessoa de referência dentro da ciência humana, né? E dentro da sua época, ele chegou a essa conclusão. A família, ela tem sofrido muito por conta dessa mudança, porque essa falta de papel, essa falta de definição de papéis, essa falta de conhecermos qual é de verdade o projeto de Deus para a nossa vida. A mulher tem enveredado por um caminho muito perigoso, que é o caminho de colocar a família em segundo plano, muitas vezes até em terceiro plano. E eu falo isso a vocês, amadas, porque na nossa busca por emancipação, na nossa busca por reconhecimento, que foi algo que foi muito desbravado, né, por grandes décadas, devido a grandes abusos que aconteciam, né, mulheres que trabalhavam e tinham uma jornada de 12, 18 horas e que não tinham o mesmo salário que o homem. Mulheres que eram, num contexto histórico, dadas em casamento, ainda na sua segunda infância. Imaginem. Então, o abuso que essa mulher, que ainda nem era mulher, era submetida. Então, houve todo um movimento para tornar para desconstruir isso, e isso é muito válido. Isso é muito válido, porque realmente é algo muito abusivo, né? Algo muito injusto. E a mulher, nesse contexto todo, em busca de uma felicidade, em busca de um reconhecimento, ela foi, né, à frente, desbravando, e, graças a Deus, nós conseguimos muito. Avançamos muito, e ainda precisamos avançar ainda. Mas, ainda assim, mesmo nós, enquanto mulheres, mesmo as mulheres que no passado passaram por todas essas lutas,
Mas ainda assim, queridas, a ciência e as pesquisas mostram que as mulheres ainda assim não estão realizadas. Então, o que é que falta? E a gente vai vendo tantos contextos de mulheres que elas já perderam, inclusive, o sentido da sua própria luta. E eu quero dizer a vocês o que, enquanto cristãs, enquanto mulheres que conhecemos a verdade, ou que buscamos conhecer a verdade, o que nós precisamos hoje fazer como mulheres para não sermos vacilantes ou revermos as nossas prioridades. O que nos falta? Nós voltarmos para o design divino. Amém? O Senhor nos chama para voltarmos ao design divino. Sabermos qual é o design que Deus fez para cada uma de nós. E verdade seja dita que os homens, eles também perderam, nesse contexto todo, o seu papel. A gente vê hoje o quê? A inversão de papéis. E a gente vê mulheres assumindo alguns legados que não eram para serem permanentes. Poderiam ser provisórios, mas não permanentes. Um deles, queridos, é quando a mulher ela assume permanente o papel de ser aquela que vai ser a provedora do seu lar. Quando ela tem o seu cônjuge, quando ela tem o seu homem, ela vai caminhando por um caminho, né? Na sua razão de querer os direitos tão iguais, ela vai tirando o homem do seu posicionamento, que é o posicionamento de ser o provedor. Aquele que vai o quê? Cuidar de você. Nós, como mulheres, o Senhor nos fez para sermos amadas, cuidadas, protegidas. Como mulheres, o Senhor nos fez para que o homem seja aquele que vai ser o que vai iniciar a família, ele que vai ter a iniciativa de construir a sua família. E, amados, isso é um caminho é uma linha muito tênue. E a gente precisa estar muito atento. Por que eu digo que a questão de ser provedor permanente e ser provedor provisório? Porque tem momentos que a gente vai sim, né, compartilhar dessa missão. Houve momentos na minha vida com o meu esposo que eu era a provedora principal. Mas eu desafiei a ele sair desse cenário e ele foi. Nós mudamos os papéis, porque nós sabíamos que era algo provisório, é algo com tempo assim bem reduzido. E como que isso acontece? Incentive. Ore, meu amor, eu estou lutando por você, em oração. Você vai conseguir um emprego. Não vamos desistir. Você vai estudar. Você vai conseguir. Isso é algo passageiro. Você é o cabeça da nossa casa. E nem por isso você tem que humilhar ele nesse tempo. Ainda assim, você tem que honrar. Amém? O
que eu quero deixar aqui para as amadas irmãs? Eu sei que esse é algo, nós sermos chamados para esse design divino, mexe muito conosco. Mexe muito conosco, por quê? Porque nós andamos na contramão do mundo. O Senhor, a palavra nos diz para a gente andar num caminho e o mundo nos diz para a gente andar em outro. E diga-se de passagem, parece que a gente gosta mesmo é do poder. Eu gosto é de mandar. Quem dá a palavra final sou eu. Ele só faz e aí a gente vai externando essas frases, vai externando esse entendimento, essas atitudes e o que o mundo chama de empoderamento feminino. Eu estou cheia do poder. E esse homem, não desmerecendo você, mas sabendo que cada um tem o seu papel.